Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Querido povo de Deus, reunido neste santuário nacional da Mãe Senhora Aparecida, para testemunhar a sagração episcopal de Monsenhor Geraldo de Paula Souza. Querido irmão do episcopado, Dom Orlando Brandes, arcebispo desta igreja de Aparecida, que nos acolhe. Minha saudação carinhosa aos eminentíssimos cardeais, Dom Odilo Pedro Scherer, Dom Orani João Tempesta, também aos bispos consagrantes, Dom José Luiz Magela Delgado e Dom Rogério. Na pessoa deles, quero saudar todos os demais irmãos arcebispos e bispos, queridos padres da Arquidiocese de Niterói, de outras igrejas particulares e congregações, com a saudação especial ao Padre Marlos Aurélio da Silva, superior provincial, a quem manifestamos a nossa gratidão, à família redentorista, pelo segundo filho que presenteiam a Arquidiocese de Niterói, pois Dom José Gonçalves da Costa foi o segundo arcebispo e ele era redentorista. Queridos irmãos e irmãs consagrados, queridos seminaristas, vocacionados, peregrinos, todos os operários da vida da vinha do Senhor, também quero saudar aos familiares de Monsenhor Geraldo, aos quais agradeço em nome da Arquidiocese de Niterói pelo dom do Filho que oferecem a Cristo para o serviço apostólico na Igreja. Que Deus os abençoe sempre. Querido povo de Deus que nos acompanha pelos meios de comunicação, querido Monsenhor Geraldo de Paula Souza, meu coração de bispo hoje está feliz, pois tenho a graça e a alegria de ordená-lo bispo nesta casa da Mãe Aparecida, que fala tanto ao seu coração e ao coração de todos nós brasileiros. A nossa Arquidiocese de Niterói já vivia o advento aguardando a chegada de um bispo auxiliar, e nesse advento de 2022, essa esperança se concretiza. Agradeço o seu sim a Deus, agradeço de coração a Deus, também ao Santo Padre, Papa Francisco, ao Núncio Apostólico, Jean Batista de Quatro, pelo presente concedido à nossa Igreja Arquidiocesana de Niterói. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O texto do Evangelho apresenta-nos uma das imagens mais bonitas que desde os primeiros séculos da Igreja falam do Senhor Jesus, a imagem do bom pastor. Jesus sempre parte da vida cotidiana para comunicar as verdades do reino. Os seus ouvintes têm familiaridade com o mundo rural, sabem por experiência própria o laço que une o pastor às ovelhas. Elas estão unidas ao pastor por um laço de amor e de conhecimento recíproco que lhes garante o precioso dom da vida eterna. E no Evangelho encontramos três personagens que aparecem em relação com as ovelhas. Vejam bem, eles são o pastor, o lobo e os mercenários. Todo o restante da história se fixa na figura das ovelhas, objeto dos cuidados e dos descuidados, objeto do amor e da ganância, de tudo aquilo que o ser humano produz de mais nobre e também de mais desprezível. E partindo desse texto, penso que podemos dividir os seres humanos em três grupos bem distintos. Três grupos estão representados nesta parábola do bom pastor. Os humanos ou são transformadores, ou são mantenedores, ou são destruidores. Perdoem-me se reduzo a infinita disposição humana
de se parecer com o Criador, há apenas 3 categorias, a modo de um carimbo ou de um rótulo. Não é essa a minha intenção. A escolha de apresentar em 3 categorias a imensidão da experiência humana não tem outra intenção senão a de facilitar a compreensão de algo que muitas vezes foge a qualquer tentativa de ser compreendido. Dessa forma, permitam-me repetir, os humanos se dividem em 3 categorias distintas: ou são transformadores, ou são mantenedores, ou são destruidores. E é provável que vocês já tenham entendido onde quero chegar. O bom pastor da parábola é o transformador da realidade. Os pastores mercenários são os mantenedores. O lobo é o destruidor. E o que faz o lobo? Ora, o que faz um animal predador? Ele rouba, mata, destrói. E a longa história da igreja foi respingada do sangue das ovelhas devoradas por lobos vorazes, iguais àqueles que Jesus havia presenciado em todas as caminhadas que fazia pelos arredores de Nazaré, iguais aos dominadores romanos, que Jesus sabia por conhecer e ouvir do quanto eram capazes em voracidade e fúria. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Com ele e a partir dele e por causa dele, nunca mais se repetiria a grandiosa, porém funesta, profecia de Ezequiel: por falta de pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram pasto de feras selvagens. Os pastores mercenários são os mantenedores da realidade. E o que são os mantenedores da realidade? São aqueles que não se importam com um olhar mais profundo e com um cuidado que vá além das obrigações a que se sujeitaram quando livremente se dispuseram a cuidar do rebanho do Senhor. Os mantenedores da realidade são aqueles que no dia a dia não alçam voo, nem levam suas ovelhas a desejar voar mais alto, e por que não dizer, roubam o sonho das ovelhas que desejam algo mais. Diz o profeta Ezequiel: minhas ovelhas não têm pastor, porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, ficam cuidando de si mesmos, em vez de cuidarem do meu rebanho. O reino de Deus não foi feito nem para os destruidores, nem para os mantenedores. O reino de Deus é um reino de profetas sonhadores de uma realidade humana mais ampla do que a que simplesmente encontraram aqui neste mundo. São esses profetas sonhadores que o Senhor espera para cuidar de suas ovelhas. Foi com eles que Jesus sonhou enquanto andava pelas estradas de Nazaré. Foi para eles que ele sonhou um mundo novo construído por homens transformadores da realidade, jamais destruidores, jamais apenas mantenedores. Transformadores são os homens que se assemelham ao pastor da parábola e que ouvimos na primeira leitura de Ezequiel: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Como um pastor, também contarei as minhas ovelhas e as reunirei de todos os lugares onde haviam se dispersado nos dias nebulosos e escuros. Eu as trarei de volta para a sua própria terra. Eu próprio cuidarei delas como pastor nos montes de Israel. Transformadores são os homens que enxergam além das aparências e percebem na ovelha, por mais que ferida, por mais que machucada, por mais que pobre e abandonada, percebem na ovelha
uma ideia clara de como o Senhor mesmo a enxerga, a olha e a quer para si. Não importa quão disforme ela esteja do plano original do reino. Transformadores são os homens que não se deixam levar por promessas fáceis, nem se vendem por preço nenhum, quando o assunto for o caminho reto do coração, traçado desde sempre pelo Senhor do reino. Transformadores são os homens que não se contentam em deixar as coisas como estão. São os que plantam sementes e regam a terra para que brotem. São os que arrancam a erva daninha. São os que olham para o alto, sim, para o alto, sempre para o alto, e não deixam os pés se enroscarem nas raízes mortas da terra. Transformadores e bem-aventurados são os homens que plantaram o reino de Deus dentro do próprio coração e fizeram tão bem fincado que nada, vento algum, tempestade nenhuma vontade própria concedem remover nem demover do caminho traçado. Transformadores são os homens que se parecem com Deus. Eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, curarei a que se machucar, fortalecerei a que estiver fraca. Querido Monsenhor Geraldo, não foi à toa que o Senhor foi batizado, não foi à toa que o Senhor foi iniciado nos sacramentos da vida cristã, não foi por acaso que o Senhor escolheu o caminho do sacerdócio. Cada acontecimento do seu tempo de seminário, cada momento da sua vida sacerdotal, cada queda, cada surgimento, cada situação de incerteza e de clareza, cada momento estava cheio de Deus. Nada na sua vida aconteceu simplesmente por acontecer ao acaso. Deus lhe deu a direção e a vontade de andar. E o Senhor andou e foi fiel. E hoje, solenemente, Deus arremata a obra iniciada há 61 anos, mas arremata para um novo recomeço, numa nova estrada, com uma nova missão. Com a sagração episcopal, o Senhor recebe a plenitude do sacramento da ordem, com a missão de santificar, ensinar e governar, em comunhão hierárquica com o sucessor de Pedro e demais membros do colégio episcopal. Essa nova missão será vivida com um novo povo, o povo de Deus da nossa querida Arquidiocese de Niterói. Lá o Senhor é chamado a ser um sinal de unidade e comunhão em Cristo. E com o seu jeito de Dom Geraldo, o Senhor deverá conduzir os discípulos à fé pela pregação da palavra de Deus. Com o seu jeito de Dom Geraldo, o Senhor é chamado a santificar através dos sacramentos e, unido ao Cristo, oferecer o sacrifício da vida no altar da própria vida. Com o seu jeito de Dom Geraldo, o Senhor é chamado a pastorear, reunindo o rebanho do Senhor com a caridade de Cristo. O Senhor vai revelar o jeito de Cristo, mestre, sacerdote e pastor, com o seu jeito de ser Dom Geraldo. Querido Monsenhor Geraldo, daqui a pouco, Dom Geraldo, nós, os bispos aqui presentes, queremos manifestar a nossa presença amiga nesta solene sagração episcopal, com a imposição das mãos e a transferência do legado dos apóstolos. Nós trazemos-lhe o nosso carinho, a amizade e a nossa comunhão no ministério de Cristo. Que o nosso olhar se volte para o alto, para o Pai das misericórdias e seu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor, no amor e na solicitude do Espírito, que tudo gera e tudo faz brotar. A Senhora Aparecida, que respondeu sim ao chamado do Senhor e moldou a sua caminhada de fé no seguimento de Cristo,
como mãe carinhosa, interceda pelo seu ministério apostólico. Como ela, o Senhor possa continuar respondendo como aquele que serve. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu